Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o presságio da coruja rasga-mortalha. Qual a verdade que está por trás dessa história que os antigos contavam? Que se uma coruja rasga-mortalha passar por cima da nossa casa, alguém da família iria morrer. Mas antes nós precisamos entender o que é um presságio. Muitas vezes a espiritualidade tenta entrar em contato conosco, nos passar uma mensagem, algum tipo de direcionamento, de conselho. Mas, em razão da correria do dia a dia, do estresse, do nervosismo, nós acabamos não ouvindo, não prestando atenção. Então, mesmo assim, ela tem um jeito especial de tratar com cada pessoa, da forma que ela entenderia, e tenta chamar a atenção dessa pessoa, ou nossa. E para isso ela pode usar, por exemplo, a visita de alguns pequenos animais em nossa casa, alguns insetos, ou mesmo uma coruja. E através dessa visita, da presença desses animais ou insetos, ela chama a nossa atenção para passar uma mensagem. Essa mensagem, como eu disse para vocês, é um direcionamento, um conselho, ou nos deixar preparados emocionalmente para algo que vai acontecer. Nos deixar prontos, fortes. Mas agora, com relação à coruja rasga-mortalha, para entender o que está por trás dessa história, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Entender por que a coruja, para algumas pessoas, ela é símbolo de mau agouro, de morte. Antigamente não era assim. A coruja sempre foi símbolo de sabedoria, de conhecimento, principalmente para os gregos. Mas, em razão de um ritual fúnebre que começaram a praticar também há muito tempo, a coruja ganhou esse simbolismo de mau agouro e a lenda por trás dessa história, especificamente da rasga-mortalha, que é a famosa coruja suindara, aquela coruja branca com o rostinho achatado. Antigamente, eles pegavam um pedaço de pano que eles chamavam de mortalha. E eles cortavam, rasgavam em pedaços esse pano, esse lençol, ou em tiras. Essas tiras eles mergulhavam numa solução com ervas para depois enrolar o defunto, enrolar o corpo. E na hora que as pessoas estavam preparando esse ritual, fazendo esse ritual, se escutava o que para quem ficava para o lado de fora? O rasgar desse lençol, o rasgar da mortalha. Então era rasgando o pano. Já escutaram um tecido rasgando com a mão, né? Então se rasgava com a mão para que essas tiras fossem mergulhadas numa solução de ervas e enrolada no corpo, para depois fazerem um enterro, o sepultamento. E aqui vem também um ponto onde muitas pessoas confundem. Algumas pessoas hoje acham que o piado de uma coruja já é o símbolo de mau agouro, mas não é essa a fonte a fonte dessa história, a origem dessa história. É relacionado ao bater das asas da coruja suindara. Eu acho que muitos de vocês que estão assistindo já escutaram, mas quando ela sobrevoa muito baixo um certo local, em razão de estar caçando, ela é uma ave de rapina. Ela tem o bater das suas asas, o som que se faz é muito parecido com o de um tecido rasgando. Justamente a da mortalha lá. Então as pessoas antigamente, bem antigamente, associavam esse bater das asas dessa coruja suindara ao rasgar a mortalha. Ou seja, associavam a figura da coruja suindara com o funeral. Entendem agora o ponto de ligação que existe? A coruja então passou de símbolo de sabedoria e conhecimento em razão do som que as suas asas fazem quando ela sobrevoa
certa localidade para caçar com aquele rasgar da mortalha. Ela agora foi associada a um símbolo de morte. Em razão desse entendimento popular que foi se criando em cima da coruja Sundara, ou popularmente chamada de rasga-mortalha, e mais uma vez não é o piado, é o bater das asas característico que parece um tecido rasgando. Algumas pessoas entendem que ela é símbolo de morte. Ainda mais associam que é uma figura noturna, mas ela é noturna porque ela caça de noite. Mas mesmo assim, como eu disse lá no comecinho, a espiritualidade tem um jeito de tratar com cada pessoa. Ela conhece cada cidadão que hoje mora no planeta, já morou e vai morar. E às vezes, realmente vai acontecer um falecimento, uma morte na família. E ela tem que deixar alguém ali preparado com relação a isso. Ela pode fazer isso através dos sonhos. É muito comum a espiritualidade fazer isso através dos sonhos. Deixar emocionalmente uma pessoa da família preparada para um acontecimento que vai vir. Para justamente essa pessoa que ela avisou, tentou avisar, ficar forte e amparar os demais. E como eu disse, muitas vezes a pessoa não presta atenção. Então ela pode usar o direcionamento de uma coruja Sundara ou rasga-mortalha para que essa pessoa escute e confirme o que na verdade ela já estava sentindo. Então um presságio verdadeiro, o que está por trás de um presságio verdadeiro é a confirmação de uma mensagem de que a pessoa que aquele presságio foi direcionado, ele já sabia. Então esse barulho que as asas da coruja Sundara faz e é direcionado a avisar uma pessoa da morte de um ente querido, de um familiar, de um conhecido, é só para confirmar o que ela já desconfiava. Geralmente é alguém que está enfermo, alguém que está internado. Casos excepcionais é alguém que a pessoa não esperava, mas ela sentia que alguma coisa estava por vir. A espiritualidade pode fazer isso, mesmo que o nosso entendimento vá contra essa história. Mas eu mesmo particularmente já ouvi muitos relatos, de pessoas que tinham alguém enfermo da família. E na noite que ela faleceu, aquela pessoa faleceu, eles escutaram o barulho do bater de asas da coruja rasga-mortalha. Tal presságio funciona da seguinte forma. Imaginem que um parente seu está internado no hospital. E você, de certa forma, sente que, em razão da debilidade, essa pessoa pode vir a falecer. E aí, de madrugada, você escuta o telefone tocar. Antes de atender, você sabe o que é. Você sabe que notícia está relacionada àquele telefonema. É a mesma coisa com a rasga-mortalha, o barulho das suas asas. Você já sente, você pressente que algo está a acontecer com alguém enfermo, alguém próximo que está doente. E quando você escuta o barulho das suas asas bater, aquilo meio que veio, confirmar o que você já sabia, o que você já pressentia. Mas entendam, isso é importante. Nem toda Sundara, nem toda coruja que passar por cima da sua casa fazendo barulho, significa que alguém da família vai morrer. Esse presságio existe? Claro que existe. Existem muitas pessoas que carregam, trazem esses relatos. Mas eles são específicos para determinadas pessoas. Eles são direcionados para determinadas pessoas, em razão que a espiritualidade trata cada pessoa conforme o entendimento que ela tem. Então dizer que toda rasga-mortalha que vai passar em cima de uma casa significa que alguém daquela casa vai falecer, isso é errado. Eu mesmo, particularmente, eu não entendo a rasga-mortalha como um mau agouro, um presságio de morte. Sempre que eu me encontro em situações mais delicadas e difíceis da minha vida, essas corujas Sundaras brancas, elas me acompanham. Elas começam a rondar a minha casa,
a fazer morada ali perto. E sempre que eu chego ou vou sair de noite, eu vejo elas emitem um pio. Para vocês terem ideia, agora mesmo sobre esse período da minha vida que eu estou vivendo. Estou morando numa cidade fora, longe dos meus familiares, longe de tudo que eu conhecia na minha infância, tudo. Vocês sabem que isso é difícil, é complicado. Morar para uma cidade que você não conhece ninguém. E nesses quase 10 anos que eu estou fora, todo ano um casal de coruja suindara faz ninho bem na frente da minha casa. E eu acompanho os filhotinhos crescerem, se alimentarem. O casal de coruja suindara, ele está bem grande agora, é sempre o mesmo e vem fazer ninho sempre no mesmo lugar. No fundo da minha casa, no terreno vizinho, tem uma araucária, um pinheiro do Paraná, é bem grande. E a fêmea, quando chega às 6, 7 horas da tarde, da noitezinha já, ela se aloja ali, esperando os ratinhos aparecerem para caçar, para levar para o filhote. Então, eu fico às vezes observando ela de baixo, a asa dela, quando ela sai voando, faz aquele barulho de tecido rasgando. E a envergadura tem quase 1 metro, é bem grande. É muito lindo, é muito linda essa ave. A fêmea fica na araucária e tem um coqueiro numa rua de trás, o macho fica lá, o macho é maior ainda. A madrugada inteira você escuta o bater das asas, o piado, elas sentam em cima da minha casa. Isso já há quase 10 anos que acontece. Então, em razão desse entendimento de maneira errada que associaram a coruja ao mau agouro, símbolo de morte, elas são discriminadas. Muitas pessoas matam pensando que elas são possuídas por algum espírito do mal, e não, era um entendimento popular. Não é nem com relação ao piado. Muitas pessoas já falam, não, se a coruja piar, não, era em razão do bater das asas, que parecia a mortalha de um ritual fúnebre sendo rasgado. Foi associado dessa forma, e a espiritualidade usa para algumas pessoas dessa forma, mas esse entendimento com relação a esse presságio, ele tende a desaparecer. Não existe mais esse costume de rasgar a mortalha. E esse entendimento, os mais novos, eles não vão passar para os descendentes depois. Nós herdamos em razão dos nossos ancestrais. Mas nós estamos mudando esse entendimento, essa percepção. E a coruja no futuro vai ser novamente encarada como símbolo de sabedoria e conhecimento. Então a coruja é um animal que ela ajuda no equilíbrio ambiental. Com relação a pragas, por exemplo, roedores. De noite ela caça. Eu mesmo vejo aqui no meu quintal, 2, 3 horas da manhã, ela dando os rasantes e pegando os pequenos ratinhos para levar para os filhotes. Então, o que eu estou tentando conscientizar vocês é que não entendam a coruja como um símbolo de morte, não vejam dessa forma. É um entendimento antigo, que os antigos tinham. E a espiritualidade, com relação a isso, às vezes usa desse entendimento para deixar algumas pessoas preparadas sobre algum familiar, algum ente querido que vai falecer. Mas não significa que é para todos, não mesmo. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários. Se quiserem relatar uma história que viveram com relação à coruja suindara ou rasga-mortalha, também relata nos comentários. Fiquem à vontade, outras pessoas estão lendo e aprendendo. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!